Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. O assunto de hoje, que a gente vai tratar hoje. Olá, Bianca. Tudo bem, querida? O assunto de hoje é sua vida, suas escolhas. A coragem de ser autêntico em um mundo de expectativas. É muita expectativa para uma vida só, né? E tem muita gente com expectativas a nosso respeito. Quais será que são as nossas próprias expectativas, né? Vou guardar um minutinho aqui, deixar o pessoal chegar. A gente mudou o horário da live, mas bem rapidinho. Aproveitar e mandar um aviãozinho para quem puder vir aqui dividir esse momento com a gente. Manda aí, você também, por favor. E vamos começar por aqui com o nosso assunto de hoje, certo? Sua vida, suas escolhas e a coragem de ser autêntico num mundo que é feito de expectativas, não é? Temos muitas expectativas. E pensando sobre isso, a coragem ela tem um papel tão fundamental na nossa vida. A gente precisa ter coragem para fazer escolhas, para tomar decisões, né? E eu chego a pensar que sem coragem a gente passa a ser somente marionete na mão dos outros, na mão de terceiros. O que vocês que estão aqui comigo, o que vocês consideram coragem? O que é coragem? Pode ser uma palavra só pra gente pensar junto um pouquinho sobre isso. A gente precisa de coragem para assumir as nossas vontades, os nossos medos, coragem para assumir as virtudes que temos, as nossas fraquezas, o nosso potencial a agir. Coragem é agir. Muito bom, né, Angélica? Concordo contigo. Movimento. Muito bom. A gente precisa coragem para agir e para assumir quem somos de verdade. Porque assumir as nossas vontades, os nossos medos, as nossas virtudes. Quantas pessoas a gente conhece que tem virtudes, que tem uma imensidão de qualidades e que não consegue assumir, que desempenham um papel de fato com excelência. Às vezes a gente pensa que precisa coragem só para assumir os nossos medos, as nossas fraquezas, só aquilo que não é tão bom, né? Assumir só aquilo que não é a nossa melhor parte, vamos dizer assim, ou aquela parte que a gente precisa melhorar mais, né? Só que não é só isso que a gente não tem coragem de assumir. A gente também não tem coragem de assumir a nossa força, a nossa capacidade, o nosso potencial. E é claro que, às vezes, a gente também não tem coragem de assumir a nossa ineficiência perante a vida. Complicado da gente olhar para isso, perceber que até então não fomos eficientes. Boa noite, Camila. Bem-vinda. Saudade. E quando a gente pensa nessa parte, vamos dizer assim, que a gente tem mais a melhorar, né? A gente é muito bom em se justificar. Pensar nessa nossa ineficiência perante a vida. A gente é muito bom em arrumar uma justificativa para não ser tão efetivo, né? Ou para não mudar essa ineficiência. A gente sabe bem como fazer isso. Porque quando eu tiver coragem de olhar para a minha real ineficiência, eu também vou precisar de coragem para mudar. E aí eu preciso um tanto mais de coragem para assumir que aquilo não é bom na minha vida, que aquilo não me faz bem,
mas eu preciso mudar, eu preciso sair dessa zona bem difícil, porém confortável, porque ela é conhecida, né? E a gente precisa coragem para fazer isso. E agora, né, aproveita aí para dividir, para mandar o aviãozinho aí para 3 pessoas que tu conhece e que tu gostaria que viessem aqui compartilhar esse momento com a gente. Dividir para multiplicar, né? Conhecimento não é uma coisa que a gente guarda na gaveta, gente. Aliás, tem muita gaveta muito bem iluminada aí nas nossas casas, né? Porque só fica dentro da gaveta. Então, chama alguém para compartilhar isso contigo, né? Para fazer diferença na vida de outra pessoa. Clica no aviãozinho. Tem outra coisa que hoje eu quero alinhar aqui com vocês, que é, se surgirem dúvidas no nosso caminho aqui, eu queria dizer para vocês irem escrevendo elas aqui, que no final eu vou responder todo mundo, tá? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Quando a gente precisa, ou melhor, quando a gente assume, seja o nosso lado bom, seja o nosso lado não tão bom, a gente tende a não ter equilíbrio, né? Muitas pessoas vão ter uma tendência enorme a focar, né, naquilo que não é tão positivo e dizer eu sou assim, né? E mesmo sabendo que isso não ajuda em nada ela foca naquele lado não tão bom. E aquela que às vezes tem um ponto positivo também, olha só para aquele ponto positivo, para aquela parte que tá legal e não consegue olhar para outra parte que tá deixando um pouquinho a desejar, né? E a gente precisa desse equilíbrio. A gente tem esses 2 lados, a gente tem o nosso lado luz, a gente tem o nosso lado sombra, né? E não existe nada de ruim nisso. A gente precisa viver em equilíbrio. Nem o nosso lado sombra, né? Ele não é exatamente o nosso lado ruim, né? Não é bem essa a definição. E a gente, nós seres humanos, somos constituídos disso, daquilo que a gente é muito bom em fazer e daquilo que a gente tem uma certa ineficiência em executar. A gente precisa andar com esses 2 lados equilibrados, fazer com que eles caminhem juntos. E às vezes esse equilíbrio é difícil da gente ter. E quando a gente deixa de olhar para uma parte nossa, seja a parte que funciona melhor ou a parte que precisamos aprimorar um pouco mais, a gente deixa também de melhorar como um todo. É isso aí, aquilo que a gente não olha, a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar uma coisa que a gente não está enxergando, certo? Se eu não estou vendo uma questão minha, como eu vou alterar? Como é que eu vou melhorar ou mudar aquilo ali? A gente não tem como fazer isso. Para a gente poder melhorar como um todo, a gente precisa aceitar o todo, olhar para o todo e assumir a responsabilidade sobre isso. É necessário ter coragem de assumir e de escolher mudar. E fazer, ser efetivo, mas a gente precisa da coragem para isso. A gente precisa da decisão, né, gente? A gente precisa decidir que vou mudar isso ou aquilo na minha vida. É uma decisão. Outra coisa que precisa coragem. Porque quando a gente fala em escolhas e decisões que tomamos na vida, é primordial que a gente entenda que para isso, que toda decisão, que toda escolha, a gente vai estar deixando algo para trás ou deixando algo de lado. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente deixa várias outras possibilidades. Quando a gente escolhe uma casa para morar, a gente abre mão de morar em todas as outras casas que existem, porque a gente faz uma escolha. Quando eu escolho um parceiro para um relacionamento,
tu tá abrindo mão de todos os outros possíveis parceiros. Tu tá fazendo uma escolha e toda escolha, toda decisão implica em abrir mão de algo. Escolher é sempre abrir mão de algo. É sempre renunciar a alguma coisa. Isso é decisão e por isso é um pouco complexo. E é por isso que as escolhas e as decisões, elas exigem de nós coragem. Coragem para seguir por uma estrada, escolher um caminho e abandonar todos os outros, mesmo que a gente não tenha certezas absolutas sobre o que a gente vai encontrar naquele caminho. A gente não tem como ter certezas, né? A gente tem como minimizar os erros, vamos dizer assim. A gente tem como minimizar as escolhas, o fato de fazer escolhas não tão assertivas na nossa vida. A gente tem como fazer isso. E no momento em que a gente faz essas escolhas, a gente também tem como minimizar esses possíveis erros. Como é que a gente faz isso? Tendo um objetivo claro e planejando como é que a gente vai fazer isso. Certo? Ok, mas vamos pensar nisso, né, de uma forma bem prática. Ok? Vamos lá? Vocês me acompanham aqui no meu raciocínio? Em outros momentos eu falei que quando a gente está desconectado e a gente vive num mundo muito desconectado, estamos na imensa maioria completamente desconectados. Estamos muito conectados com as telas, com muita informação, com, né, muitas coisas. Estamos desconectados de nós mesmos, tá? E quando a gente está desconectado da gente, da nossa essência, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente deseja de verdade, a gente acaba fazendo escolhas que um pouquinho ali na frente não vão se encaixar mais com a gente. Não vão mais fazer sentido pra gente. Porque se eu não tô conectada, eu não sei exatamente o que eu quero, né? Eu também não sei exatamente quem eu sou. Então fica difícil acertar nas escolhas, né? Fazer escolhas e tomar decisões certas fica complicado quando a gente está desconectado. Então agora vamos pensar. Eu quero que vocês pensem talvez em vocês mesmos, né? Em alguém que está aqui ao vivo, ou pensem em alguém que vocês conheçam que está buscando um relacionamento. Essa pessoa está sozinha há algum tempo e ela está buscando um relacionamento. Se vocês perguntarem para esta pessoa, tá? O que ela não aceita que venha com essa pessoa que ela busca para ter um relacionamento. Pode ser uma característica física, pode ser psicológica, pode ser material, não importa. Uma característica que ela não aceita que venha com essa pessoa, já que ela está buscando um relacionamento, né? Eu duvido que ela saiba responder essa pergunta. Sem precisar pensar sobre isso. Se ela não consegue responder uma pergunta que eu considero simples, tá? Que é uma característica que ela não aceita que essa pessoa tenha. Vocês acreditam que ela tem condição de fazer uma boa escolha? De fazer uma escolha assertiva, assim? Vocês acreditam nisso? Podem comentar aqui no chat. Ela ou ele, né? Eu tô falando ela, mas ela ou ele. A pessoa não sabe exatamente o que ela tá buscando. Ela está desconectada, ela não tem um planejamento de como é que ela vai fazer isso. Ah, mas é um relacionamento, eu vou planejar. Exatamente, planejar. Ter clareza daquilo que tu quer. E como eu disse, daquilo que tu não aceita também. Mas ter clareza disso para então, né, com essa clareza, ir buscar esse relacionamento. E aí sim ela vai ter uma escolha assertiva, né? Se a pessoa quer um relacionamento, é bom que ela saiba qual é o alvo que ela quer atingir. E faça um plano de como que ela vai atingir esse alvo.
esse deixa a vida me levar e vai indo e vai vendo o que acontece, não vai te trazer um relacionamento que esteja alinhado com a tua essência e nem que tenha características que fazem parte de um relacionamento funcional. A gente precisa ter valores e princípios inegociáveis e basear nisso as tuas decisões, as nossas decisões. Vocês têm valores inegociáveis, coisas, princípios ou valores, enfim, inegociáveis que vocês não abrem mão? Seja num negócio, num relacionamento, na profissão. Valores inegociáveis, aquilo que tu não negocia por nada. Quando a gente fala em relacionamento, é bom não esperar a flecha do cupido. Porque ela vai ser a flecha errada. Se você não souber onde tu tá mirando, a flecha errada também vai te acertar. Não deixa na mão de ninguém. Não deixa que o outro escolha. Escolha você. Você escolhe o que você quer. Toma esse poder de volta na tua mão e faça as tuas escolhas. Que estejam alinhadas com aquilo que você acredita. Não com aquilo que os outros acreditam ou com aquilo que o mundo prega que é verdadeiro ou correto ou melhor para você. A gente precisa ter os nossos princípios, as coisas que a gente acredita e que a gente não abre mão. Trocar o prazer imediato por um relacionamento incrível, que é aquilo que todos nós merecemos e que podemos alcançar, leva tempo e exige coragem. Os prazeres imediatos, eles estão muito mais disponíveis, acessíveis, é muito mais fácil. Mas aonde eles vão nos levar? Eles vão nos levar ao relacionamento incrível que a gente deseja ter? Outra coisa que precisa, se é um relacionamento, já que foi esse o exemplo que eu escolhi para hoje, a pessoa precisa olhar se ela está disponível para aquele relacionamento. Prestar atenção se tem espaço na vida dela para que esse relacionamento aconteça. E seja funcional e faça parte dessa vida. Porque isso também é uma escolha, tá? Relacionamentos demandam tempo e energia. E certamente tu vai precisar abrir mão de algumas coisas para que esse relacionamento caiba na tua vida. E aí eu pergunto, né? Você que está procurando um relacionamento ou a pessoa que você conhece, as pessoas talvez que você conheça que estão buscando um relacionamento, elas estão prontas para um relacionamento ou elas estão prontas para entrar na caixinha de alguém? Elas sabem qual é a diferença? Ou você sabe qual é a diferença disso? Ninguém vai conseguir te colocar numa caixinha, em hipótese alguma, se você não estiver pronta para isso. Por isso, tenha clareza daquilo que tu deseja, da vida que tu quer construir, ou tu corre o risco de viver uma vida que não foi aquela que tu sonhou. E de nunca chegar no ponto de viver e dizer, essa é a vida que eu sempre sonhei. Tenha clareza das coisas, clareza dos teus objetivos, clareza de onde você quer chegar, de qual é a vida que tu quer ter. Não dá pra gente chegar num lugar que a gente não conhece, que a gente não sabe onde fica. É impossível fazer isso. E não permita que as outras pessoas te moldem a partir das expectativas delas. Porque isso é o que acontece quando a gente não tem coragem de ser a gente mesma. E de buscar com confiança os nossos próprios objetivos. É claro que quando a gente fala em relacionamento, não são só os meus objetivos, entram os objetivos do meu parceiro também.
Porém, esses objetivos eles precisam estar alinhados. Não dá para cada um caminhar para um lado, para cada um do relacionamento escolher um caminho. Vocês vão cada um ir para um lado. E isso não vai ser um relacionamento. Relacionamento não é isso, não é onde cada um tem a sua vida e de vez em quando fica junto. Relacionamento é construção. Relacionamento é escolha, relacionamento é decisão. E relacionamento é coragem. Porque tu precisa ter coragem para abrir espaço na tua vida para um relacionamento e para todos os dias optar por aquele relacionamento, apostar naquele relacionamento. Mas para isso você precisa saber qual é o relacionamento que tu quer. Ou senão qualquer um que vier vai servir. Qualquer um que vier, se tu não sabe qual é o relacionamento que tu quer, se tu não conhece um relacionamento funcional e bacana, qualquer um que vier vai servir para ser teu parceiro e para entrar na tua vida. E você que não sabe o que quer, vai se permitir que ele te coloque numa caixinha. Ele, ela, qualquer pessoa. Vamos pegar um exemplo profissional. Se você não sabe o profissional que tu quer ser, aonde tu quer chegar, o teu chefe te coloca em qualquer lugar, em qualquer caixinha. Se tu não tem um objetivo além de fazer aquilo ali que tu faz, tu vai permanecer ali, fazendo aquilo pela vida toda. Porque tu te permitiu, porque tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que tu quer, então qualquer coisa serve. E aí, tu vai te encaixar em qualquer caixinha. Vai ser muito fácil as pessoas te colocarem numa caixinha. E aí não adianta depois vir reclamar, né? Não adianta permitir que os outros façam o que querem contigo e depois... porque o fulano fez. Pois é, quem deixou o fulano fazer, né? Aonde que tá o teu próprio poder? Boa noite, Cris Veiga. Beijo. Fato é que quando a gente não sabe o que quer, quando a gente não tem objetivo, a gente também não sabe quem a gente é. Quando a gente não tem princípios e valores inegociáveis, a gente acaba aceitando as condições dos outros, nos moldando aos outros, encaixando num molde que não é o nosso. E bem rápido, assim, isso vai te trazer um monte de problema. Não só não viver a vida que tu sonhou, mas problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problemas físicos. Tenha coragem de assumir quem você é de verdade. Coragem de assumir aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você não negocia. E não negocie. Gente, é tão bizarro isso. E eu vejo pouquíssimas pessoas hoje que têm coisas que elas não negociam. São poucas as pessoas que sabem o seu valor inegociável. Aquilo que elas não abrem mão. Porque é mais fácil a gente ir na onda, no deixa a vida me levar. É mais fácil. Mas sem nenhum futuro e logo ali na frente extremamente doloroso. Mas aí a gente bota a culpa no outro, né? E vida que segue. Isso é triste, gente. Isso é profundamente triste. As pessoas passam uma vida inteira vivendo uma coisa que não é o que elas querem, que não é o que elas sonharam. Não fazem nada para sair disso e depois ainda vão dizer que a culpa é do outro, né? Que não é delas, no caso. O contrário também acontece quando a gente sabe onde a gente quer chegar, que tipo de vida que a gente quer ter, qual é o relacionamento ideal para mim, que seja funcional, que seja incrível, como eu já disse antes, como todos nós merecemos. Quando a gente sabe o trabalho que a gente quer ter, o que a gente quer desempenhar, o que a gente quer desenvolver dentro desse trabalho, a gente consegue criar um caminho viável e atingir esses objetivos.
Não subestime o poder da tua decisão. Não diminua a tua capacidade de fazer escolhas certas. Escolhas que te levem aos teus objetivos. Nós somos seres que temos uma capacidade ilimitada. Mas a gente se permite ir para dentro de uma caixinha. Saiba quem você é. Acredite naquilo que você é. E não, nunca, jamais, em hipótese alguma, subestime o teu poder de desenvolver toda a tua capacidade. Todos nós temos muita capacidade, muita qualificação. Muita mesma. A gente só precisa ajustar a rota e começar a trilhar um caminho de conquistas e realizações. Porque capacidade nós temos. Ela nos foi dada. A gente precisa aceitar e trabalhar nela. Não é de graça. Não cai do céu a não ser a chuva, né? É a única coisa que cai do céu. E assim, todo mundo espera alguma coisa da gente. Todo mundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm muitas expectativas sobre mim. Agora, se eu não conseguir olhar para mim, entender o que eu espero de mim, ter coragem, disciplina, persistência, eu nunca vou alcançar o que eu espero. Porque o que os outros esperam de mim, isso já é inalcançável. A gente precisa esquecer disso. A gente precisa cortar isso da nossa vida. Atender às expectativas dos outros, agradar aos outros. A gente precisa arriscar isso do nosso caderninho. A gente jamais vai conseguir suprir as expectativas dos outros. Não importa quem sejam os outros. E também não importa o que a gente faça. Porque a expectativa dele é dele. Eu não tenho como suprir a expectativa do outro. Isso não é viável. Isso não existe. Então isso é uma coisa que a gente tem que riscar da nossa vida. Parar de fazer isso. Tu não vai agradar o outro. Não adianta fazer, porque não vai agradar. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mais uma, né? Já fiz algumas hoje. Vocês sabem quanto custa se importar com a opinião dos outros? Vocês imaginam o que é isso? O que custa a gente se importar com a opinião dos outros? Custa uma coisa que pra mim é bem importante. Acho que pra vocês é bem importante também. Porque senão a gente não estaria junto aqui, né? Custa a vida que a gente está deixando de ter. Enquanto tu estiver te importando com a opinião dos outros, tu não alcança a vida que tu quer ter. Porque a opinião do outro é mais importante pra ti. Fica difícil, né? E a gente deixa de ter a vida que sempre sonhou. Por se importar com o que o outro tá pensando a nosso respeito. E mais uma vez, né? O que o outro pensa tá na mente dele. A gente não tem poder nenhum sobre isso. Nenhum. Então, conforme eu combinei com vocês lá no início, porque já tá dando o nosso tempo aqui, eu vou responder. Olha, a Thaís comentou aqui, eu não li antes, agora vou fazer isso. Acho que depende, às vezes não querer alguma característica que acha ruim, ela acaba perdendo alguém com características boas também. As ruins podem superar as boas, eu acho. Tá, vou aqui voltar no contexto também, né? Porque eu falei que a gente precisa saber quem é que a gente procura se a gente tá buscando um relacionamento, tá? A gente precisa saber que características essa pessoa tem, ou pelo menos aquilo que a gente não aceita em hipótese alguma. E aí, Thaís, o que eu penso a respeito disso não acho que tu tá errada
Acontece que não é uma característica ruim qualquer. É uma característica que você não aceita. Ela pode ser ruim para ti e não ser ruim para mim. Pode ser uma característica que eu busque em alguém, mas você não. Porque nós não somos a mesma pessoa. Então a gente não aceita as mesmas coisas. Às vezes a gente até conhece pessoas, tem princípios muito parecidos, mas eles não são os mesmos. Então é importante isso. Qual é essa característica? Né? Essas características, gente, tem que estar definidas quando tu quer. E funciona para um relacionamento, funciona para um trabalho, funciona para diversas coisas. Tu vai aceitar um trabalho que vai contra aquilo que tu acredita? Será mesmo que tu vai ser feliz fazendo esse trabalho? Será que esse trabalho vai te trazer satisfação? Um relacionamento, tu vai aceitar se relacionar com... Vamos lá, tu não quer se relacionar com uma pessoa que já tenha filhos de um relacionamento anterior. É uma escolha. É uma escolha. Ah, mas é que ele é muito legal, ele é muito gente boa, então, ok, eu vou ficar com ele. Vai ficar com ele e com os filhos dele? Ou vai ficar com ela e com os filhos dela? Não dá para separar as coisas. E às vezes as pessoas, depois que estão juntas, elas descobrem que elas não queriam aquelas crianças ali, ou aqueles adolescentes, ou enfim. Ninguém escondeu que tinha esses filhos. Então, eu inclusive já disse isso uma vez para uma pessoa. É bem simples tu resolver esse teu problema. É só tu deixar dele. Ah, mas eu gosto dele. Pois é, mas ele vem com os filhos. Então, quando a gente fala de saber o que a gente quer e aquilo que é inegociável pra gente, porque tem características, tem coisas que vêm com as pessoas que a gente não vai mudar. Aliás, a gente não vai mudar nada, né? Mas eu quero dizer que a gente não tem poder sobre e que a pessoa não vai abandonar os filhos por um relacionamento, pelo menos não deveria. Não na minha concepção das coisas, naquilo que é inegociável pra mim, daqueles valores que são inegociáveis pra mim. Né? Então, quando a gente fala, pode ser sim, que às vezes tu vai excluir da tua lista, então, um relacionamento por uma característica e todas as outras são boas, mas tu topa aquela característica que não é tão boa? Esse questionamento precisa ser feito. E eu não sei dos relacionamentos, das coisas que vocês veem, né, do convívio, mas eu já vi muito disso. De depois descobri que não era exatamente aquilo que queria. Quantas pessoas que fazem uma faculdade? Ah, porque acharam que era legal. E aí quando começa a trabalhar descobre que não é aquilo que quer fazer. Pensou bem sobre isso, escolheu exatamente aquilo que sentia, se informou para tomar aquela decisão? Não. Não fez. E aí as chances da gente errar, elas são grandes. Quando a gente fala em ter objetivos, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, como a gente vai fazer para chegar lá, tá? E de preferência, saber o que vem com isso. Eu quero me formar arquiteta. O que vem com isso? Qual é a responsabilidade? Aonde vou conseguir meus clientes? Como eu vou fazer isso? Não é só fazer uma faculdade. Tu tem que entender se aquilo é para ti. Então, quando tu tem um objetivo, tu precisa entender sobre aquele objetivo. Estudar esse objetivo. E aí descobrir se ele é para ti. E aí sim, você constrói o caminho e persiste. Tem disciplina, persistência e muita coragem. Porque no meio desse caminho, até a gente chegar nos nossos objetivos, a gente vai errar muitas vezes o alvo. A gente vai ter que treinar muito a nossa mira. Mas esse é um processo legal. Nos faz crescer. Mas, de novo, a gente precisa ter coragem para fazer ele. Coragem para caminhar esse caminho todos os dias, até os nossos objetivos.
Certo, gente? Me empolguei aqui, já passei um pouquinho do nosso horário combinado. Então eu quero falar para vocês, né, que as nossas lives mudaram. Hoje eu até fiz uma confusão lá no card, né? Eu escrevi uma coisa no texto e outra no card, né? Me atrapalhei um pouco. Mas como eu já tinha dito na live passada que eu iria alterar esses horários por questões de praticidade, né? Da rotina de casa. Então, as lives vão ser nas quartas-feiras e nos domingos. Tanto na quarta quanto no domingo é às 20 horas. Não é mais às 20h45, né? Teve gente que pediu aí, quem mora no exterior é mais complicado, é bem tarde, né? Então, vamos lá, vamos trazer um pouquinho para mais cedo, ver se a gente consegue agradar a alguns, nunca vai ser a todo mundo, né? Então, é isso aí. O assunto do domingo, dizer sim a si mesmo, mesmo que signifique dizer não para os outros. Vamos conversar um pouquinho sobre o sim e o não pra gente mesmo e aprender aonde que a gente coloca eles. Quando é hora de dizer sim pra mim? E quando é hora de dizer não para o outro? E às vezes também é hora da gente dizer não pra gente, tá? Tem momentos que a gente precisa dizer não. Exatamente. A disciplina exige um pouco disso, né? De que a gente diga não para aquelas nossas vontades. Então, às vezes o não para uma vontade da gente é uma coisa bem significativa ali na frente. Certo? Então, eu espero vocês no domingo, às 20 horas. Certo? Um beijo grande. Até mais.